Bom dia, família! Feliz segunda para você, feliz começo de semana aí, onde você estiver trabalhando, se preparando para ir para o serviço ou em casa hoje. Que Deus abençoe o seu começo de semana aí e que, independentemente do que vier essa semana, que você possa passar essa semana na presença dEle, ciente, consciente da presença dEle na sua vida, a presença dele aí na sua casa, se é aí que você está, no seu trabalho, se é aí que você está, que você possa trazer a presença e a consciência da presença de Deus para dentro dos ambientes onde você vai estar essa semana e que Deus te abençoe demais aí, aonde você estiver. Estamos de volta com mais um devocional, mais um começo de semana e entrando num novo tema também para o nosso devocional. Nós temos falado sobre a decisão de reparar, que é você fechar o ciclo, né? Você não somente reconhecer, admitir, confessar, mas você ir lá e reparar, fazer o reparo necessário. E essa semana nós vamos estar falando sobre o perdão. E nós vamos começar hoje num ponto de partida muito importante de perdão, que a gente precisa entender, vai nos ajudar a nos impulsionar na direção do perdão que a gente deve estar demonstrando para as pessoas, né? E também é algo que, para a gente falar sobre perdão, para a gente entender perdão, a gente tem que começar por aí. A gente tem que começar com esse entendimento de perdão que a gente vai estudar hoje. O nosso tema é o perdão de Deus. O perdão de Deus. Eu quero olhar contigo Marcos capítulo 11, versículo 25. Evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 25, que nos diz algumas coisas bem interessantes. Não é o único lugar na Bíblia que se fala isso. Tem vários lugares onde esse tipo de tema é relatado, mas nesse versículo específico a gente vê esse tema repetido de uma forma muito clara. Eu quero olhar contigo Marcos, capítulo 11, versículo 25, e para você que está entrando aí dando um bom dia, faça isso, interaja aí no chat, dê um bom dia, dê um alô, converse, compartilhe, né, com a galera que está assistindo. Eu não estou ao vivo com vocês, gravei previamente, né, para poder descansar e folgar na minha segunda-feira. Mas olha só o que diz o nosso texto de hoje. Marcos 11, 25 diz: E quando estiverem orando, preste atenção nisso que nós vamos voltar nisso, tá? Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, ele vai dizer que a gente deve perdoar para que nós sejamos perdoados também. A gente vê esse tema aparecendo até na oração do Pai Nosso, né? Que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Existe uma reciprocidade ali, existe, na verdade, uma expectativa de Deus de que nós possamos perdoar como fomos perdoados. Nós vamos ver isso já já. Mas ele também diz nesse texto, quero chamar a sua atenção para isso de novo, que ele diz o seguinte: e quando estiverem orando, se você tiver alguma coisa, vai lá, perdoa, né? Para que você também seja perdoado. Nós vamos falar sobre a oração e como às vezes né, na oração é que a gente vai perceber algumas coisas que a gente precisa perdoar e precisamos resolver. Então, vamos começar aqui falando, como a gente está começando um tema novo, né? Uma semana aí falando sobre perdão. Vamos admitir uma coisa, será que a gente pode admitir uma coisa? Que é o seguinte, que o ser humano normalmente tem dificuldade com a ideia do perdão, não é verdade? Eu sei que personalidades diferentes têm reações diferentes à questão do perdão. Talvez você né, tenha muita dificuldade com isso, você, cara, sofre com essa questão do perdão, é muito difícil para você liberar. Para outras pessoas tem uma facilidade maior, mas o fato é que, em geral, como seres humanos, nós temos uma dificuldade com relação ao perdão. Existe um senso de justiça em nós, né, que não aceita muito bem a liberação de alguém que tenha cometido alguma falta com a gente. Né? Essa ideia de, poxa, pelo menos a pessoa tem que sofrer um pouquinho, a pessoa tem que pagar alguma coisa, a pessoa tem que, né, entender, tem que fazer. A gente não gosta de liberar a pessoa que cometeu algo contra nós sem algum tipo de punição, né? Porque a gente entende que isso cumpre uma justiça.
e a gente insiste em querer punir o outro, às vezes a gente insiste em querer nos punir e não entendemos que houve alguém punido pelo meu pecado, pelo seu e pelo pecado dos outros que cometem contra nós. Mas esse alguém que foi punido é Jesus, que já pagou o preço, e nós não precisamos punir de novo, não devemos punir de novo, porque na verdade isso vai fazer muito mal para nós, mas a gente vai chegar lá. O perdão, então, é difícil para nós. A gente quer punir, a gente sente que se eu não punir, a pessoa vai achar que pode fazer do jeito que quiser, a hora que quiser e que não tem consequências. Se eu não punir, a pessoa vai levar uma impressão de que não tem problema, de que está tudo certo. Mas, na verdade, dentro do pensamento cristão, o perdão ele flui de um entendimento seguinte, que a fonte do meu perdão não sou eu. A fonte do meu perdão não é que o que foi cometido contra mim foi corrigido, foi resolvido. Né? Muitas vezes a gente não perdoa porque a pessoa não veio pedir perdão, a pessoa não veio resolver, a pessoa não veio falar, a pessoa não veio consertar o erro, então não vou perdoar porque a pessoa não veio pedir perdão e corrigir o erro. E a gente trata a fonte do perdão como a pessoa tem que vir pedir perdão e consertar o erro dela, ou eu preciso decidir perdoar, e aí então eu vou liberar o perdão. Mas no pensamento cristão, a fonte do perdão está na pessoa de Deus. A fonte não tem a ver com a minha vontade de perdoar. A fonte não tem a ver nem com a pessoa vir me pedir perdão. Porque tem gente que não vai poder nunca vir nos pedir perdão, já faleceram. Ou não tem consciência disso, ou não vão, estão com o coração endurecidos. Então, eu tenho que ter uma fonte de perdão para eu verdadeiramente ser livre. Eu tenho que ter uma fonte de perdão que não é a minha vontade ou a vontade da pessoa de pedir perdão para mim. Eu tenho que ter uma fonte maior, inabalável, constante de perdão. E no pensamento cristão, a nossa fonte de perdão é o próprio Deus. É o próprio Deus. O perdão ele está disponível para todos. Porque está relacionado àquilo que Jesus fez na cruz. Independentemente da pessoa reconhecer o seu erro para mim, independentemente da minha capacidade que eu sinta ou deixe de sentir de perdoar a pessoa, independentemente de eu perceber o quanto eu preciso perdoar, o quanto da pessoa reconhecer o quanto ela precisa de perdão, não depende de mim, não depende da pessoa. No pensamento cristão, o perdão depende daquilo que Cristo fez na cruz. A fonte é Deus, a fonte é Cristo, e eu preciso entender que é a partir disso que eu libero o meu perdão. Por isso, muitas vezes é útil, eu sugiro para pessoas que estão tentando perdoar uma situação complexa na vida deles, onde os sentimentos talvez não estão de acordo e a gente vive aquele turbilhão de sentimentos, eu digo, cara, diga assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Estou tomando uma decisão e é no poder de Jesus que eu decido. Eu te perdoo em nome de Jesus. Naquele que me perdoou, no nome daquele que me perdoou, no nome daquele que me resgatou, no nome daquele que tem poder, no nome daquele que é a fonte do meu perdão. Porque se dependesse talvez de mim, eu não ia querer perdoar. Mas em nome de Jesus, eu libero perdão sobre a vida de outras pessoas. Então, a fonte do nosso perdão é Deus e a obra de Cristo na cruz, por mim e por você que nos perdoou. Indignos como éramos, inconscientes da nossa necessidade como nós éramos. Essa é a nossa fonte. Então, ter a consciência sobre o perdão de Deus sobre nós também nos ajuda demais a liberar e a pedir perdão. Uma das maiores barreiras que a gente tem quando a gente sente a barreira de perdoar, mas eu não quero perdoar porque afinal de contas aconteceu aquilo, e a gente começa a ensaiar todo o enredo da história que aconteceu e tentar nos justificar do porquê que eu não devo perdoar, porque afinal foi assim, assim, assado, pastor. O que a gente precisa fazer nessas horas é voltar à realidade de entender, cara, mas eu também precisei de perdão. Preciso de perdão. De um Deus que é perfeito e um Deus que não me deve nada.
Entende? Então eu preciso ser perdoado por um cara que não deve nada para mim. Deus não me deve nada. Mas Deus escolheu me perdoar para restaurar o meu relacionamento com Ele. Assim também como seguidores de Jesus, que é o que nós somos convocados a seguir o exemplo de Jesus e a nós perdoarmos, mesmo quando a gente não deve nada para essas pessoas. A gente não deve nem o perdão, talvez, para essa pessoa, no nosso senso lógico, né? No nosso senso lógico, mas eu não devo perdão para essa pessoa. Mas, cara, por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez por mim, eu devo perdão sim. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, me perdoe. Com a mesma rapidez, com a mesma profundidade, com a mesma completude da qual eu perdoo os meus devedores, eu estou dizendo, Deus, me perdoa do mesmo jeito. Então, se a gente olhar para a nossa dignidade, a gente vai sempre começar a se medir, né? Não, mas pastor, você não entende. Eu mereço perdão, porque afinal eu sou uma pessoa boa, tenho um coração bom. Mas aquele cara que fez aquele negócio, ele não merece, porque afinal ele é assim, ele é assado, bababá, a gente vai começar a se comparar e dizer, não, eu mereço mais do que esse meu, né, devedor. E o fato, gente, é que aos pés da cruz nós somos todos iguais. Aos pés da cruz só tem um tipo de pessoa, pecadores. Somos todos iguais. E Deus, que não nos devia nada, enviou seu Filho para pagar o meu preço, o seu preço, para nos perdoar de toda injustiça e nos curar e nos empoderar nele, para que nós possamos ser também perdoadores. Homens e mulheres que perdoam. Então, nesse texto de Mateus 11, 25, fala sobre quando você estiver orando, se você lembrar, né, que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e perdoa. Por quê? Porque é muito difícil você ter um momento de conexão genuína com Deus se você está guardando mágoa contra alguém. Quer ver um segredinho para casais? É um segredo, cara, maravilhoso. Eu uso isso com a Julie, a gente faz isso há anos. Quando a gente teve um desentendimento e a gente quer resolver, a gente conversa, a gente, né, expõe aquilo que aconteceu e por que, né, ficamos magoados um com o outro e tal. Mas a gente termina a nossa conversa orando juntos, pedindo a Deus que proteja o nosso relacionamento, que nos guarde, que nos una de novo, toda aquela história, né, que Deus nos dê força contra o inimigo, que quer nos ver divididos e assim por diante. Mas tem um quesito a mais nessa questão de oração. Quando eu oro com a Julie, eu não consigo orar com uma pessoa e por uma pessoa guardando mágoa no meu coração. E você também não consegue. Por isso que é tão importante, se você é casado, que você ore juntos todas as noites. Eu e a Julie, antes da gente apagar as luzes, cara, a gente deita na cama, a gente se ajeita, oramos juntos e aí apagamos as luzes. Por quê? Porque se eu tenho alguma coisa contra a Julie, se eu estou de mal com a Julie, ou se ela está de mal comigo, a gente não vai conseguir orar. Vai ser a oração mais falsa do mundo, né? Então, essa ideia de oração né? Porque nesse momento você não consegue ter uma conexão com Deus se você tem uma mágoa com a pessoa, que é mais um motivo para você ir e resolver esse problema com essa pessoa, para você poder ter uma conexão genuína com Deus. Enquanto você tiver com o relacionamento quebrado na horizontal, você vai ter dificuldade do seu relacionamento na vertical. Então, cuidado com isso. Nós precisamos, de certa forma, matar o nosso senso de autojustiça quando a gente encontra com Deus em oração. Entenda algo. Oração não é uma lista de pedidos para Deus, como se Deus fosse o nosso concierge galáctico, né? Concierge divino. A oração ela tem um quê de sacrifício, de eu trazer quem eu sou, colocar diante de Deus. Deus, eis-me aqui. Inclusive, eis aqui minha falta de perdão, eis aqui meu rancor, eis aqui, sabe, é um sacrifício. Algo tem que morrer. E esse algo que tem que morrer são as coisas em mim, em você, que Deus está transformando, que a gente precisa trazer em oração a Deus. E dizer, Deus, mata em mim o meu senso de autojustiça que diz, não, eu fui perdoado, mas eu mereço, aquela pessoa não merece. Autojustiça, que a gente precisa entregar nas mãos de Deus. Olha a frase chave para nós hoje, para a gente encerrar. Olha o que diz o nosso livro base. Há uma sentença
que foi estabelecida através do sangue de Cristo, que se encaixa para qualquer pecado de qualquer pessoa. E a sentença declara o seguinte: perdoado. Se Jesus já declara as pessoas que nos feriram perdoadas, nós não podemos declarar algo diferente. Nós não podemos estar fora de sintonia com aquilo que o céu diz a respeito da pessoa. Isso quer dizer, então Jesus perdoa qualquer pessoa, pode fazer o que quiser, que está tudo valendo. Não, 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 não. O perdão ele vem mediante o arrependimento e a confissão do erro. Mas Jesus já conquistou o perdão para todos nós. Se a pessoa vai se arrepender, se ela vai pedir perdão, é problema dela diante de Deus. Mas eu preciso concordar com aquilo que o céu está dizendo. E a sentença já foi escrita, a sentença é perdoado. Então, aqueles que me ofendem, aqueles que me magoam, aqueles que são contra mim, eu declaro eles perdoados em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Isso restaura meu relacionamento com Deus, porque agora eu consigo orar e ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso me faz seguir a minha vida livre de mágoas e ofensas que vão criar raízes de amargura no meu coração e vão me travar. Então, nós vamos descascar mais essa questão do perdão nos próximos dias e semanas, mas comece com esse entendimento. A base do perdão, a fonte do perdão dentro do cristianismo não é o merecimento da pessoa e nem a minha capacidade. É uma sentença que Deus declara sobre nós, que somos perdoados. Inclusive, graças a Ele, declara isso sobre a minha vida e sobre a sua também. Assim como fomos perdoados, somos chamados para perdoar. Amém? Vamos orar? Pedindo ajuda a Deus por isso. Eu sei que para alguns de vocês talvez isso seja já muito bem resolvido no seu coração. Talvez para outros você diga, pastor do céu, talvez dentro de você está com tudo gritando, querendo negar tudo que eu estou falando aqui. Mas que Deus possa ministrar isso ao meu e ao seu coração, que nós possamos crescer, nos tornando mais parecidos com Jesus. Lembra de Jesus? As últimas palavras de Jesus, algumas das últimas, não era a última frase, mas uma das últimas, crucificado na cruz, com uma dor incrível, levando sobre si os pecados de toda a humanidade, ele olha para os seus algozes, aqueles que estavam crucificando ele, e ele diz o quê? Pai, perdoa-os. Sabe por quê? Não sabe o que estão fazendo. Não sabe o que estão fazendo. Que assim nós possamos também nos tornar parecidos com Jesus, dizendo, Pai, perdoa eles. Assim como nós fomos perdoados. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse nosso tempo juntos. Sabemos que é um desafio, Deus, para nós, essa questão de perdão. Para alguns mais do que para outros, mas Deus, eu oro para que haja um entendimento hoje em todos nós que a fonte do perdão no pensamento cristão é a pessoa de Deus e a obra de Jesus. E que a gente pare de olhar para as pessoas para decidir se elas merecem ou não perdão. Que a gente pare de olhar para as nossas emoções para decidir se a gente consegue perdoar ou não. Mas que nós possamos olhar para o Senhor e para a obra de Jesus realizada na cruz e dizer, em nome de Jesus, eu perdoo. Ajuda-nos, Deus, nesse sentido, para que possamos viver livres e possamos ser parecidos com Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe seu dia aí, tá? Amanhã estamos de volta com mais um devocional. Ótimo dia para você e feliz aí começo de semana. Até amanhã. Tchau, tchau.